Vamos estudar o livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Hoje trago o capítulo 6, de nome Dentro da Noite. Tal capítulo diz respeito à visita em que André Luiz fará no umbral, nas trevas, nos pântanos, nos abismos, com os mentores Jerônimo e Zenóbia. Zenóbia é responsável da casa transitória de Fabiano de Cristo. Isto, meus amigos, na vida espiritual. E quando eles estavam marchando naquele ambiente horrendo, escuro das trevas, houve um fato atípico para o André Luiz. Alguns irmãos que encontravam-se dentro do charco, na lama, eles começaram a pedir ajuda e auxílio. André Luiz ficou atônito, com o coração sensível, e após passar por este ambiente, os charcos, Zenóbia explica de forma sábia o porquê que eles não ajudaram naquele momento. Segundo a Zenóbia, ela diz em que estes irmãos, uma vez ajudados pelos postos de ajuda localizados neste ambiente, eles retornam. Eles não se modificaram a ponto de entender que eles necessitam mudar. Então ela diz, com as suas palavras, o seguinte, relacionado a estes irmãos. Debalde libertamo-los periodicamente dos monstros que os escravizam, organizando-lhes refúgio salutar. Fogem de nossa influenciação retificadora e tornam espontaneamente ao charco. É imprescindível que o sofrimento lhes solidifique a vontade para as abençoadas lutas do porvir. Então, amigos, segundo a Zenóbia, estes irmãos, eles retornam para estes charcos, pântanos, e ficam escravizados diante de outros irmãos infelizes, que são verdadeiros monstros, segundo a descrição de André Luiz. Mas eles precisam do sofrimento para tocar na sua vontade. Eles necessitam de experienciar em si mesmo a saturação do sofrimento que eles vivem, dos sofrimentos que eles estão experienciando naquele momento, para poder a vontade ser tocada e eles saírem destes ciclos ainda limitantes de evolução. Então vamos à leitura para que nós tenhamos as informações da vida maior. Em texto. A diferença de atmosfera entre o dia e a noite na casa transitória de Fabiano era quase imperceptível. Denso nevoeiro abafava a paisagem sob o céu de chumbo. Ao soar das 19 horas, orientados pela administradora da casa, preparamo-nos para a pequena jornada ao abismo. Convocou Zenóbia 20 cooperadores para as tarefas de colaboração eventual e imediata, 3 mulheres e 17 homens. Tudo pronto, respondeu satisfeito o colaborador. Voltou-se em seguida para o nosso orientador e disse bem-humorada: Irmão Jerônimo, convirá desse modo iniciar a marcha. E fitando-nos resoluta, informou: quanto a nós, sigamos silenciosos a pé. Não será razoável utilizar a volitação em distância tão curta. Decorridos alguns instantes,
atravessávamos as barreiras magnéticas de defesa e punhamo-nos a caminho. Noutras circunstâncias e noutro tempo, não conseguiria eu dominar o pavor que nos infundia a paisagem escura e misteriosa à nossa frente. Vagavam no espaço estranhos sons. Ouvia perfeitamente gritos de seres selvagens e, em meio deles, dolorosos gemidos humanos, emitidos talvez a imensa distância. Estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 6. Conforme já relatado, amigos dos estudos dos temas da vida, André Luiz encontra-se no umbral e ele vai ficar diante de um fato atípico para ele. No pântano há almas e espíritos imersos nesta lama, nesta substância repugnante, pedindo auxílio, ajuda. E ele terá a orientação de Zenóbia que todos eles foram já auxiliados, amparados e assistidos, mas eles retornam a estes charcos. Tudo indica que eram irmãos que viviam aqui na Terra, encarnados, e abusaram das leis de Deus, viveram os vícios, perturbaram a coletividade, incidiram em crimes e não vivem o arrependimento para que eles possam reencarnar e reparar os seus erros. Preferem ficar nesta inércia, nestes charcos, nestas lamas, no pântano, no umbral, e são escravizados por inteligências criminosas lá naquele ambiente. Voltemos ao texto. Narração André Luiz. Após alguns minutos de marcha, surgiu-nos a lua, como bola sangrenta, através do nevoeiro, espalhando escassos raios de luz. Atingimos zona pantanosa, em que sobressaía rasteira vegetação, ervas mirradas e arbustos tristes assomavam indistintamente do solo. Fundamente espantado, porém, ao ladear imenso charco, ouvi soluços próximos. Guardava a nítida impressão de que as vozes procediam de pessoas atoladas em repelentes substâncias, tais as emanações desagradáveis que pairavam no ar. Oh, que forças nos defrontavam ali! A treva difusa não deixava perceber minudências. Jazem aqui almas humanas. O interpelado, em atitude discreta, somente respondeu num gesto mudo, em que me pedia calar. Bastaram, no entanto, minhas quatro palavras curtas para que os lamentos indiscriminados se transformassem de súbito em rogativas tocantes e estertorosas. Ajude-nos, quem passa, por amor de Deus. Salvai-nos por caridade. Socorro. Socorro, socorro. Verificou-se então o imprevisto. Certamente as entidades em súplica permaneciam jungidas ao mesmo lugar, mas figuras animalescas e rastejantes, lembrando sáureos de descomunais proporções, avançaram para a nossa caravana, ausentando-se da zona mais funda dos charcos.
Eram em grande número e davam para estarrecer um ânimo mais intrépido. Experimentei o instinto de utilizar a volitação e fugir depressa. Entretanto, a serenidade dos companheiros contagiava e esperei firme. Multiplicavam-se as lamentações dos prisioneiros invisíveis da substância viscosa. Libertai-nos, libertai-nos, socorro, socorro. Cortavam-me a sensibilidade aquelas imprecações pungentes e dolorosas, mas ninguém parou. Seguia a expedição diligente e muda. Mais alguns minutos e havíamos varado a região dos charcos, penetrando terreno de configuração diferente. Aliviou-se-me, de algum modo, o coração condoído. Interrompendo a leitura, amigos dos estudos, agora Zenóbia vai esclarecer a respeito do fato ocorrido e André Luiz terá os devidos esclarecimentos. Voltando à leitura, logo após evidenciando preocupações em sossegar-nos o íntimo, referentemente aos sofredores anônimos que encontráramos no caminho, explicou-nos delicadamente. Não somos impermeáveis às rogativas dos nossos irmãos que ainda gemem no charco de dor a que se atiraram voluntariamente. Dilaceram-nos o espírito as imprecações dos infelizes. No entanto, a casa transitória de Fabiano tem-lhes prestado o socorro possível, ajuda essa que, até hoje, vem sendo repelida pelos nossos irmãos infortunados. Debalde libertamo-los periodicamente dos monstros que os escravizam, organizando-lhes refúgio salutar. Fogem da nossa influenciação retificadora e tornam espontaneamente ao charco. É imprescindível que o sofrimento lhes solidifique a vontade para as abençoadas lutas do porvir. Estudamos o livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 6, de nome Dentro da Noite. Amigos dos estudos dos temas da vida, André Luiz teve mais uma lição ao ingressar no umbral, nas trevas, em que ele contemplou, visualizou irmãos imersos na lama, no pântano, no charco, mas Zenóbia lhe explicou que são irmãos descuidados de si mesmos. E estes irmãos não foram tocados pela vontade, de modo que estas orientações são profundas, porque quando nós lemos e estudamos os livros de André Luiz, são ditas profundas verdades a respeito destes temas, porque não basta somente observar um cenário, um fato da vida. É necessário que nós tenhamos o histórico daquele irmão que vive naquela experiência que Deus autorizou. André Luiz percebe que talvez naquele momento o silêncio para aprendizado pode fazer uma grande diferença, e ele ouviu da Zenóbia que estes irmãos voluntariamente eles se reportam aos charcos. Fiquem na paz, que Jesus possa nos abençoar.